Bem-vindos ao Mala Diplomática, um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. O meu nome é José de Freitas Ferraz e sou o diretor do Instituto Diplomático. Neste espaço vamos conversar com diplomatas e outras pessoas ligadas à política externa para conhecer melhor tanto as suas experiências de vida como diversos temas da política internacional. Este episódio do Mala Diplomática é dedicado ao tema Portugal e o processo de independência de Timor-Leste. Ao contrário das outras ex-colónias, Timor-Leste não se tornou independente na sequência do 25 de Abril. Seriam precisos 28 anos de luta da resistência timorense e 28 anos de uma persistente ofensiva diplomática de Portugal para Timor-Leste se tornar independente a 20 de maio de 2002. Como sabemos, a Indonésia invadiu o território a 7 de dezembro de 75. Esta invasão foi prontamente condenada pela comunidade internacional, que exigiu logo a retirada das tropas de Jacarta e o respeito pela autodeterminação do povo timorense. Portugal corta relações diplomáticas com a Indonésia e, tanto nas Nações Unidas como na Comunidade Europeia, após a nossa adesão em 86, Portugal desenvolve uma campanha para dar voz às reivindicações da resistência timorense, trazendo para a agenda as violações de direitos humanos ocorridas em Timor, por vezes sem grande apoio dos seus parceiros internacionais. A década de 90 é um momento de viragem para a questão de Timor. O massacre do cemitério de Santa Cruz, em novembro de 91, focou a atenção internacional para as atrocidades cometidas em Timor-Leste. 5 anos depois, em 96, José Ramos Horta e o bispo Dom Ximenes Belo recebem o Prémio Nobel da Paz. Mas foi o facto de António Guterres ter contactado diretamente o presidente Suharto à margem da primeira cimeira Europa-Ásia, em março de 96, em Bangkok, que abriu a porta a uma mudança e ao início de negociações entre Portugal e a Indonésia sob os auspícios das Nações Unidas e que decorreram entre 97 e 99, com influência também do secretário-geral Kofi Annan. Destas negociações resultou o acordo entre Portugal e a Indonésia sobre a questão de Timor, assinado a 5 de maio de 1999, no qual se determinou uma consulta ao povo timorense, supervisionada pelas Nações Unidas, para escolher entre permanecer na Indonésia com o estatuto de autonomia ou a independência. No referendo de 30 de agosto de 99, o povo timorense escolheu a independência. Para falar deste tema temos connosco a embaixadora Ana Gomes. A embaixadora Ana Gomes é licenciada em Direito pela Universidade de Lisboa, ingressou na carreira diplomática em 1980, desempenhou funções como consultora diplomática do Presidente da República entre 82 e 86, esteve na missão permanente junto dos organismos internacionais em Genebra e também nas nossas embaixadas em Tóquio e em Londres. Em 1999, após a declaração da independência de Timor-Leste e a decisão de Portugal de reatar relações diplomáticas com a Indonésia, é nomeada chefe da secção de interesses de Portugal em Jacarta, tornando-se embaixadora no país em 2000, com o restabelecimento formal das relações. Foi deputada ao Parlamento Europeu em 2004 e 2019 e foi candidata às eleições presidenciais em 2021. É ativista e comentadora e é muito conhecida do público português. Ana, bem-vinda à Mala Diplomática. Muito obrigada, é um prazer. Nós podíamos começar por esclarecer um bocadinho aqui este timeline. Há duas pequenas correções mínimas. Uma Sim. É que eu fui para Belém, portanto fui consultora diplomática do Presidente da República, entre 83 e 86. Foram os Sim. 3 últimos anos, acho eu, do mandato do Presidente Ramalhianos. Sim. E depois és colocado... Mas depois, sobretudo, mais importante é no dia 30 de janeiro de 1999 que eu
Afonso Malheiro e Alexandra Costa, 3 funcionários deste Ministério, partimos para Jakarta,Sim. para abrir a secção de interesses, antes de Portugal ter aberto as relações diplomáticas com a Indonésia. Esse restabelecimento das relações diplomáticas com a Indonésia far-se-ia menos de um ano depois, concretamente no dia 28 de dezembro de 1999. Então aí sim, abriu-se a embaixada, e nesse período anterior nós estivemos na secção de interesses que estava na Embaixada dos Países Baixos em Jakarta, exatamente porque não tínhamos as relações diplomáticas restabelecidas. Isso aconteceu depois do referendo, depois da Indonésia ter reconhecido os resultados do referendo e, portanto, ter anulado a anexação que tinha decretado em 76 e, portanto, as relações puderam imediatamente ser restabelecidas e foram restabelecidas ainda nesse ano de 99. Então, mas agora vamos voltar um pouco atrás. O processo de independência de Timor foi interrompido pela invasão à Indonésia a 7 de novembro de 75. Qual foi a reação imediata de Portugal à invasão? Bom, a reação imediata foi de cortar as relações, e suponho que foi nesse mesmo dia. Suponho que era Ministro dos Negócios Estrangeiros Ernesto Melo Antunes, de quem eu vim ser grande amiga e com quem muito conversei sobre isso, sobre esse momento, e de facto era uma reação, digamos, de que eu não podia fazer mais nada. De alguma impotência ao mesmo tempo, porque é evidente que quando há problemas é que os países precisam mais de ter relações e de falar, mas aquilo era indispensável, esse corte das relações, para Portugal marcar a posição de profundo desagrado e profunda discordância e repúdio em relação à invasão e de marcar as suas responsabilidades como antiga e potência colonial que continuava a ser, de jure, face a um contexto até nacional que não permitia outro tipo de reações. Nós temos que lembrar-nos que estamos, portanto, em 75, pouco antes ocorreu o 25 de novembro de 75, o país está em grande convulsão, PREC, ou a sair, digamos, do PREC, que é marcado, portanto, depois por esta data importantíssima, que é o 25 de novembro de 1975, e havia, nessa altura, imensa gente, sobretudo jovem, nas ruas deste país, incluindo eu própria, a dizer a gritar, nem mais um só soldado para as colónias. Portanto, era impensável que qualquer governo português, nessa altura, pudesse mandar quaisquer reforços para a pequena guarnição que havia em Timor-Leste. Eu lembro-me de ter lido algo, que nessa altura Portugal tinha cerca de 1473 elementos da sua administração em Timor-Leste, incluindo 14 PIDs. Muito bem. Agora, quando a invasão e a anexação de Timor-Leste foi condenada tanto para a Assembleia Geral como pelo Conselho de Segurança, mas na realidade as Nações Unidas nos anos seguintes foi incapaz de agir relativamente ao que se tinha passado. Houve uma série de dificuldades. O que é que nós tentámos durante esse período? Como é que nós agimos justamente durante esse período? Bom, eu acho que as Nações Unidas fizeram o que era necessário. Nós fomos imediatamente, recorremos também imediatamente ao Conselho de Segurança e obtivemos resoluções do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral. Tivemos a resolução da Assembleia Geral 3.485, que é de 12 de dezembro de 75, portanto, 5 dias depois da anexação. O Conselho de Segurança também adotou por unanimidade a resolução número 384, exigindo a rápida retirada das forças indonésias e condenando a invasão. E depois há outra resolução também em 76, poucos meses depois, em abril de 76, a 389, em que começa a haver divisão, porque
porque a primeira resolução é obtida por unanimidade, a segunda resolução, a de 76, já tem a abstenção de países como os Estados Unidos e o Japão. E é evidente que nós começámos logo a ver que, nessa altura, a Indonésia já era, como é hoje, uma grande potência regional e a nível global, pela importância da sua população, e os nossos parceiros na NATO, designadamente, todos tinham um especial interesse na relação com a Indonésia, muitos eram fornecedores de todo tipo de equipamentos, incluindo armamento, e, portanto, achavam que realmente Timor-Leste não tinha a importância que tinha para nós, politicamente. Claro. E daí que as Nações Unidas não são mais do que aquilo que os Estados-membros fazem delas, não é? E nós fomos assistindo a uma erosão dos apoios nas resoluções, no Conselho de Segurança e depois na própria Assembleia Geral, ao ponto de, quando chegámos a 1982, a Resolução 3730, só termos ganho a resolução na Assembleia Geral, essa Resolução 3730, por 2 votos. Isso fez soar os sinais de alarme aqui em Lisboa, no MNE, e, portanto, não podíamos de maneira nenhuma arriscar uma resolução que não passasse. E daí que essa resolução tenha sido já cuidadosamente redigida no sentido de transferir para os bons ofícios do Secretário-Geral das Nações Unidas a continuação, digamos, das diligências diplomáticas, envolvendo inclusivamente conversações entre Portugal e a Indonésia, para resolver o diferendo sobre a questão de Timor-Leste, onde obviamente nós invocávamos as pertinentes resoluções das Nações Unidas, designadamente as 1514 e a 1541, relacionadas com o direito à autodeterminação, visto que eram territórios não autónomos sob jurisdição portuguesa, antiga colónia, antiga potência colonial. Mas, portanto, ainda com a administração do território de jure, mas não de facto, porque de facto o controle do território estava nas mãos da potência invasora, a Indonésia. Nós, em 86, aderimos às comunidades europeias e, a nível da CE, da altura, tentámos, obviamente, também tentar colher apoios para a questão do direito à autodeterminação de Timor-Leste. Mas tivemos imensas dificuldades, tanto da parte das instituições como dos Estados-membros. Sim, e essas dificuldades tinham a ver com o fator que eu já referi, a importância das relações económicas e comerciais dos nossos parceiros europeus com a Indonésia. E daí que nós tínhamos tentado, desde logo, investir na Carta de Direitos Humanos, porque, obviamente, apanhávamos os nossos parceiros em flagrante contradição com os valores e princípios que diziam defender em matéria de direito internacional e, especificamente, em matéria de direitos humanos. É dessa altura que é de 86, e eu tenho o privilégio de ter sido um elemento dessa estratégia que foi desenhada pelo embaixador António Costa Lobo, que era nessa altura o nosso representante permanente em Genebra, de apostar exatamente na Comissão de Direitos Humanos para nos dar visibilidade e coerência e consistência em matéria de direitos humanos, e podemos ter voz grossa para exigir comportamento idêntico aos nossos parceiros na questão da Indonésia e Timor-Leste. Lembro, por exemplo, nessa altura havia um gravíssimo problema, porque estávamos em plena guerra Irão-Iraque. Era imperativo que os membros da CEE apresentassem resoluções sobre o Irão. Era perigoso fazê-lo, porque os iranianos ameaçavam já nessa altura retaliações,
E lembro-me que foi dos primeiros trabalhos a que nós nos propusemos e que fizemos na Comissão e que assumimos na Comissão de Direitos Humanos, exatamente para começar a dourar, digamos, os nossos pergaminhos em matéria de defesa dos direitos humanos e para depois podermos exigir ou pelo menos confrontar com as suas contradições os nossos parceiros europeus. Houve momentos particularmente duros, mesmo no quadro da Comissão de Direitos Humanos e na Assembleia Geral, na terceira Comissão, houve, a ponto de o nosso colega embaixador Fernando Neves dizer que os nossos mais persistentes e entusiastas adversários na questão de Timor eram sobretudo os departamentos Ásia dos nossos congêneres europeus. Há um momento particularmente marcante que é aproveitado de forma magistral pelo primeiro-ministro António Guterres, quando há uma cimeira, a ASEM, Europa-Ásia, em Bangkok, e ele é pressionado pelos outros parceiros europeus a não abordar a questão de Timor para não incomodar o parceiro indonésio, que é o parceiro determinante na ASEAN, e ele consegue fazê-lo, pegando de lado, pelo braço do Suharto à margem da reunião e dizendo vamos falar de Timor, e toda a gente e todo o mundo soube disso, sem, digamos, fazendo a quadratura do círculo, sem propriamente, mas mostrando aos parceiros europeus que realmente esta era uma questão determinante e que era possível fazê-la e que eles não podiam continuar a pôr isto para debaixo da mesa. E daí o que se passou foi que na véspera da cimeira, como em todas estas cimeiras da ASEM e regra geral na Ásia, eles costumam fazer jantares informais. E foi justamente nesse jantar informal que tanto o representante da Tailândia, que no fundo estava, que era o anfitrião, como a presidência europeia, nestes jantares de chefes de Estado e de Governo, eles explicaram que não se devia abordar nenhum tema bilateral que pudesse ensombrar um ato histórico tão importante como era a primeira cimeira entre a Europa e a Ásia. E aquilo que o Guterres fez no dia seguinte, já na cimeira, foi, a certa altura, fazer uma intervenção, dizendo que não ia cumprir aquilo que eles tinham dito quanto às questões bilaterais, porque queria dar conta à cimeira dos progressos que havia nas negociações entre Portugal e a China sobre Macau. Mas que, e ele fez um ponto de situação, mas que iria abordar uma questão multilateral que estava obviamente na agenda das Nações Unidas e que era a questão de Timor-Leste, mas que graças a essa cimeira, à cimeira que estava a decorrer, ele tinha na véspera tido a oportunidade de falar diretamente com o presidente Suharto, porque foi o que ele fez quando percebeu que eles o queriam calar. Claro. Foi um pouco isso. E isso, não obstante, portanto, já desde 88 nós temos conseguido uma posição comum dos 12 que nessa altura compunham a CEE em favor de uma solução justa, negociada e internacionalmente aceite para o problema de Timor-Leste, com referência aos interesses legítimos da sua população e da sua identidade cultural, mas omitindo a questão da autodeterminação, que era a questão central, obviamente, para nós. Claro. Nesses anos, de 86 em diante, e 87, quando entramos para a Comissão de Direitos Humanos, o nosso forcing na área de direitos humanos, temos várias tentativas. Começamos com os peritos da Subcomissão de Direitos Humanos, que eram para levantar a questão de Timor, mas fazíamos face exatamente ao mesmo tipo de dificuldades que o primeiro-ministro António Guterres contornou de forma extraordinariamente hábil nessa cimeira da ASEM, que foi histórica, sem dúvida, até por isso. E que nós tínhamos também nas reuniões da PESC, da Política Externa e de Segurança Comum, a nível
da CE, Claro. da futura União Europeia. Mas, de qualquer forma, na década de 90, há uma série de acontecimentos que voltam a focar, digamos, as atenções internacionais na questão de Timor-Leste. O facto daquela equipa de jornalistas da televisão australiana estarem e conseguirem filmar e conseguirem tirar as imagens cá para fora durante o massacre que teve lugar no cemitério de Santa Cruz, o facto também da atribuição dos prémios Nobel. Como é que estes exemplos, o facto também de Kofi Annan ter assumido o cargo de secretário-geral logo a seguir, o que é que, digamos, estes acontecimentos trouxeram para o avanço do processo e o avanço das negociações entre os dois países? Eu penso que a grande viragem na atenção internacional para a questão de Timor-Leste, que nós sabemos, portanto, também potenciar e aproveitar, é o massacre de Santa Cruz em 1991 e de alguma maneira isto liga-se exatamente ao trabalho feito desde há anos na Comissão de Direitos Humanos em Genebra, porque nessa altura estava previsto, no âmbito das conversações entre Portugal e a Indonésia, sob os auspícios do secretário-geral, tinha-se iniciado a possibilidade de se discutir, de se mandar uma menção parlamentar portuguesa a Timor-Leste, que ia eventualmente constatar que Timor estava integrado na Indonésia. Esse era, digamos, o engodo para o lado indonésio. Mas à última hora essa missão não foi. Há um pretexto que é o de uma jornalista australiana que vivia em Portugal, Jill Jolliffe, ter sido impedida de acompanhar a missão. Mas a realidade é que há uma missão nossa que vai lá, digamos, preparar, uma missão, de resto, chefiada pelo embaixador Manuel Moreira de Andrade e acompanhado do Francisco Ribeiro Teles, hoje secretário-geral do MNE, que vão a Timor e que fazem relatório à Assembleia da República, que se preparava para mandar a tal missão, e que dizem que o território está, que o ambiente é de enorme tensão e que a expectativa de uma missão portuguesa obviamente vai gerar grande comoção, vai gerar grande perturbação e, portanto, a missão não vai encontrar um caminho facilitado que correspondesse àquilo que os indonésios pretendiam e que nós também pretendêssemos. E, portanto, com esse pretexto, a missão é cancelada. Essa missão tinha sido, lembro-me quem tinha dado a ideia, tinha sido no contexto de uma visita cá do secretário-geral Pérez de Cuéllar, exatamente no quadro dos tais bons ofícios que ele tinha como secretário-geral, que no governo do professor Cavaco é pedido ao MNE, e suponho que foi o António Valente, de que temos todos tão boa memória, que pôs essa ideia em cima da mesa, que tinha potencialidade para se poder conversar. Mas os desenvolvimentos, portanto, levam a que a Assembleia da República, no último momento, trave a ida da missão. No entanto, os timorenses estavam claramente a preparar-se para a ida da missão, é isso que o relatório do Manuel Moreira de Andrade e do Francisco Ribeiro Teles vem dizer, e ficam de alguma maneira desapontados quando sabem que a missão não vai, porque era uma oportunidade de darem a conhecer ao mundo, o território estava fechado. Sim. Tinha sido, sim, graças aos jornalistas, 2 americanos e um britânico, Max Stahl, já falecido, os 2 americanos, Amy Goodman e Alan Nairn, tinham trazido para o exterior fotografias e vídeos do massacre de Santa Cruz. E foi essas fotografias e vídeos que, de facto, serviram como um murro no estômago para todos, incluindo para o povo português. Porque deve dizer-se que até aí o povo
português era muito alheio e muito passivo em relação à questão de Timor. Não sabia o que é que se passava, efetivamente. Esta era uma questão que estava muito só nas mãos da diplomacia e em que o poder político não ligava rigorosamente nada. É o massacre de Santa Cruz que, efetivamente, muda tudo, e muda tudo porque há esses filmes e esses vídeos e essas fotografias trazidas por esses 3 jornalistas estrangeiros. E aí, a partir daí, a pressão da opinião pública portuguesa sobre as autoridades nacionais é tremenda, e a partir daí eu passo a ver os ministros dos negócios estrangeiros todos em competição para ver quem fazia mais do que o predecessor sobre Timor-Leste. E portanto, a missão não vai, mas está lá um relator das Nações Unidas, justamente um relator da Comissão dos Direitos Humanos, o professor Peter Koymans, o relator contra a tortura, um holandês, e que lá está, graças ao nosso trabalho na Comissão de Direitos Humanos em Genebra, trabalho da diplomacia portuguesa em Genebra, que porfiadamente tinha insistido para que determinados relatores lá fossem, e consegue-se que vá lá o relator contra a tortura, e os holandeses e os indonésios, talvez porque fosse até um holandês, permitiram que ele lá fosse. E, portanto, as manifestações que os timorenses tinham previsto para a missão parlamentar portuguesa, acabam por ter lugar aproveitando a presença do relator das Nações Unidas, portanto, da Comissão de Direitos Humanos, o professor Peter Koymans, e é uma dessas manifestações que, justamente, é morto um timorense, e é o funeral dele que leva ao massacre de Santa Cruz. Portanto, é curioso como, de alguma maneira, esse trabalho que fizemos nos direitos humanos está envolvido, e há, portanto, uma amplitude do massacre, não só pelas imagens, mas pelo facto de lá estar um próprio relator da Comissão de Direitos Humanos. Isso abre uma nova oportunidade, e em Genebra começa-se imediatamente a trabalhar numa resolução da própria Comissão de Direitos Humanos, que se tenta em 92, não se consegue ainda em 92, mas vai-se conseguir em 93, pela primeira vez. E isso faz parte de toda uma campanha, exatamente, que nós ajudamos a desencadear para o Nobel da Paz, que inicialmente era só para ser conferido a Monsenhor Belo, e que é também distingue também o presidente Ramos Horta, nessa altura, o mais destacado dirigente das forças da resistência no exterior. É isto que faz com que Kofi Annan, quando é nomeado secretário-geral em 97, tenha, portanto, já um novo quadro internacional, não só uma resolução das Nações Unidas, como, e o follow-up que ela desencadeia, como os Nobéis aos ativistas timorenses, e ele próprio, Kofi Annan, que era um velho funcionário das Nações Unidas, tinha outra sensibilidade em relação à questão de Timor e à questão da autodeterminação, sendo ele também de extração africana. Mas tinha, sobretudo, entre os seus colaboradores mais chegados, 2 homens extraordinários, que eu acho que foi realmente quem fez toda a diferença. Um já faleceu, o catalão Francesc Vendrell, que era o diretor da Ásia-Pacífico, e o seu jovem funcionário, Tamrat Samuel, que passou a ser um dos pilares, portanto, do acompanhamento do processo de Timor-Leste. Nos Estados Unidos havia uma outra sensibilidade para os direitos humanos. Devo dizer que em Genebra nós confrontávamos justamente com os nossos parceiros americanos, que eram os que tinham nessa altura maiores dificuldades exatamente com as contradições com os direitos humanos, mas houve, apesar de tudo, alguma abertura na linha do presidente Jimmy Carter, e, portanto, digamos que há um retomar das conversações entre Portugal e a Indonésia sob os auspícios do secretário-geral. Em Lisboa, aqui no MNE, pela primeira vez, autonomiza-se um departamento
para tratar de Timor. É só em 94 que isso acontece, que é criado o chamado Gabinete de Estudos Especiais, dirigido pelo embaixador Corte Graça, específico sobre Timor. Até aí Timor estava na PAA, com a China, com a Índia, com a Indonésia, com o Japão, por aí fora. Portanto, pela primeira vez cria-se aqui em 94, portanto, neste processo, e sem dúvida aí o ministro Durão Barroso é importante, tem sensibilidade em relação a Timor, dá ouvidos às iniciativas que o embaixador Corte Graça propõe. Há também iniciativas da sociedade civil portuguesa muito importantes, da Comissão Justiça e Paz, o professor Barbeiro de Magalhães, a doutora Luísa Teotónio Pereira, que o Ministério começa a articular também. Temos ao mesmo tempo um problema complicado, que é a presença dos timorenses ali no Vale do Jamor, em condições terríveis. Timorenses que tinham vindo para Portugal no quadro de um programa de reunificação de famílias empreendido pela Cruz Vermelha Internacional, com o apoio nosso e da Indonésia. Eles, sobretudo timorenses, tinham sido membros da administração portuguesa, quadros da administração portuguesa. Muitos deles estavam em condições muito indignas. Claro. E um dos nossos trabalhos nessa altura, eu fiz parte desse grupo, dessa primeira equipa que trabalha com o embaixador Rui Corte Graça. Uma das nossas preocupações era justamente pôr pressão na Segurança Social para alojarem com dignamente os timorenses, porque isso podia voltar-se contra nós, e nós estávamos a ver indícios na imprensa indonésia, que íamos seguindo, etc., que isso podia ser utilizado contra nós, diplomaticamente, e retoma-se, portanto, essas negociações, e é pela primeira vez também explorada a possibilidade de um e aí as Nações Unidas são essenciais, e é muito uma ideia do Francesco Vendrell, um All-Inclusive East Timorese Dialogue, pôr os timorenses de um lado e do outro, para a integração e anti-integração, a conversar. Há uma primeira reunião na Áustria, depois há reunião em Londres, e, curiosamente, os próprios timorenses percebem que há virtualidades nessas conversações, que podem descobrir muito mais coisas que os aproximam do que os dividem, mesmo quando o lado integracionista está ali muito sob controle indonésio, para não fugir da linha, mas há ali virtualidades interessantes que nós exploramos. E das iniciativas da sociedade civil, algumas são cá em Portugal, é interessante que começam a vir indonésios corajosos, anti-Suharto, alguns até acabados de sair das cadeias de Suharto, que não temem vir a Lisboa para participar em reuniões, em conferências sobre os direitos do povo timorense. Eu penso que isto é também o resultado de haver uma interação entre os presos políticos timorenses e os presos políticos indonésios nas cadeias de Suharto, e de haver uma evolução na própria sociedade indonésia que nos dava a nós a perceber que o regime de Suharto podia estar condenado, era uma questão de tempo, e que podíamos ter uma janela de oportunidade para resolver diplomaticamente a questão de Timor se Suharto caísse. E a verdade é que, com a crise das chamadas moedas asiáticas no verão de 97, Suharto vem a cair. Pouco depois há uma primeira reunião, já com o novo governo, já com o governo de António Guterres, em que o ministro é Jaime Gama, mas nós já estamos aí a entrar nas negociações de 97. Exatamente. Até aí, como é que elas se rolam? Até aí, as Nações Unidas, ao mesmo tempo que patrocinavam os tais
com o nosso acordo, claro, e dos indonésios, os tais encontros All Inclusive East Timorese Dialogue, também estavam a tentar vender a ideia de um estatuto de autonomia. O Alatas não era contra essa ideia, mas nunca conseguiu que o Suharto a comprasse. Isso era discutido. Quando Suharto cai e Alatas e Gama se encontram pela primeira vez em Nova Iorque, que é no dia 5 de agosto de 1998, nós, no quadro do diálogo sob os auspícios do secretário-geral, já era o embaixador Fernando Neves, que dirigia o tal Gabinete de Estudos Políticos Especiais, e já estava a retomar a ideia da autonomia, mas não apresentada por nós. Eram as Nações Unidas que punham a ideia em cima da mesa. É claro que esse era a proposta era nossa, era do embaixador Fernando Neves, com o respaldo do ministro Jaime Gama, e eventualmente antes ainda de Durão Barroso, mas porque nós tínhamos tentado uma espécie de quase de reflexo pavloviano dos indonésios, tudo o que nós trouxéssemos para cima da mesa era automaticamente rejeitado, tínhamos inteligentemente optado pela possibilidade de ser as Nações Unidas a serem os promotores da ideia. E isso estava, de alguma maneira, ali, de tal maneira que quando se dá o primeiro encontro entre o ministro Jaime Gama e o ministro Ali Alatas, já depois da queda de Suharto, é Ali Alatas que vem dizer: vamos lá agora agarrar na ideia da autonomia, que lhe tinha sido sugestiva para ele, mas como digo, que a Suharto nunca tinha deixado de comprar. E é nessa base que nesse dia mesmo se decide que então vamos iniciar exatamente um processo de discussão de um estatuto de autonomia para Timor-Leste, no entendimento que, em relação ao tempo que duraria esse estatuto de autonomia, seria um estatuto provisório, que em relação ao tempo da duração deixaríamos para o fim e até admitiríamos agree to disagree, que era nós estávamos disponíveis para aceitar que era um estatuto para perdurar 5, 10, 15 anos, até que se viesse a aferir qual era a vontade dos timorenses em relação à sua autodeterminação. Porque essa era uma questão que nós não podíamos deixar cair. E como potência, antiga potência colonial. Sim, claro. Mas quando é que o referendo entra na discussão? É depois. O que estamos a negociar a partir de 5 de agosto de 98 é, por um lado, vamos negociar o que será o conteúdo de um estatuto de autonomia para o povo de Timor, para haver mais liberdade, para as pessoas não sofrerem o que sofrem. Deixamos para o fim a questão bicuda de se é para vigorar por 5, por 10 ou por 15 anos e como é que no final se afere se esse estatuto é definitivo ou vai ser alterado. Claro. E aí we agree to disagree. Mas, portanto, a ideia era concentrarmos na negociação do que seria esse conteúdo, o conteúdo desse Estatuto de Autonomia. Eu lembro-me, nesse primeiro encontro em que eu estive presente, porque estava em Nova Iorque, que o Alatas até disse qualquer coisa do género, mas Xanana até pode ser o governador de Timor. Ora bem, e que Timor podia ter o seu próprio hino e a sua bandeira, portanto, estávamos numa Indonésia, portanto, pós-Suharto, claro. Em verdadeiro PREC, também, ainda sem eleições livres, mas a caminhar para elas, e, portanto, o que se decide nessa altura é: vamos discutir o conteúdo de um Estatuto de Autonomia, deixamos essa questão de quanto tempo é que vai vigorar para depois, e, ao mesmo tempo, era uma ideia que já se tinha contemplado até nas discussões nossas do GPE, do Gabinete de Estudos Especiais, com o ministro João Barroso e depois com o ministro Jaime Gama, a ideia de abrir uma secção de interesses.
em Jakarta e da Indonésia, abrir uma secção de interesses para preparar o restabelecimento das relações diplomáticas, no entendimento que elas só poderiam restabelecer-se quando a questão de Timor estivesse resolvida, mas para termos mais informação sobre a evolução de cada uma das cidades e sobre as percepções de um e outro país. E, portanto, nesse dia também se acorda que se vai abrir as secções de interesse, vai-se depois discutir como é que isso se faz, em que modalidade, mas é nesse dia também que se acorda as secções de interesse. Eu lembro-me disto muito bem, porque foi mesmo nesse dia, à saída dessa reunião, aí por volta das 2 da tarde, que o ministro Jaime Gama se voltou para mim e disse: então como é que acha que daqui a uns meses se vai sentir em Jakarta? E que eu sou, portanto, que daí a uns meses eu estaria em Jakarta. Portanto, iniciou-se um novo período de conversações, lideradas do nosso lado ao nível político, portanto, pelos 2 ministros, mas ao nível diplomático pelo embaixador Fernando Neves, coadjuvado pelo embaixador António Monteiro, que era nessa altura o representante permanente em Nova Iorque. E é assim que se avança no que é o conteúdo da autonomia. É isso que se estava a discutir. E são as Nações Unidas que propõem em cima da mesa várias propostas inspiradas em vários modelos que eles tinham de várias partes do mundo. Estávamos neste... Entretanto, em novembro, finaliza-se o acordo sobre a abertura das secções de interesse. Isso é feito em novembro. Este processo não é sem incidentes, porque nós sabíamos que havia setores do poder indonésio, designadamente ligados aos militares, que não queriam nenhum entendimento, que não queriam perder o controle sobre Timor, nem mesmo para uma solução, digamos, de autonomia. E há vários massacres que são claramente feitos. Estou-me a lembrar de um massacre em Alas, em novembro, que são claramente feitos para nos arredar da mesa das negociações. Mas nós já tínhamos a nossa experiência e já sabíamos que esses massacres muitas vezes eram feitos exatamente com esse objetivo e, portanto, decidimos não deixar que isso perturbasse o andamento das conversações e, portanto, em novembro tinha sido possível acordar que no dia 30 de janeiro iríamos abrir as secções de interesses ao mesmo tempo. E porque a data de 30 de janeiro, para o lado indonésio, porque nessa altura o Ramadão era nessa altura e convinha ter passado o Ramadão, e para o lado português, porque eu ia esfiar a missão e tinha que acabar o trabalho no Conselho de Segurança, visto que éramos nessa altura membros do Conselho de Segurança naquele biénio 97-98. E foi por isso que se acordou em novembro que se abria as secções de interesse no dia 30 de janeiro de 99. Ora bem, há uma reunião, eu ainda venho a Lisboa em janeiro para preparar a minha ida para Jakarta, constituindo-se, entretanto, a equipa, o Afonso Malheiro e a nossa chanceler Alexandra Costa, que iam comigo, a abrir a secção de interesse em Jakarta, na Embaixada dos Países Baixos. Foi também uma negociação muito aturada, que o ministro Jaime Gama teve que fazer com os holandeses para eles nos receberem na sua secção de interesses. Quase que foi mais difícil o ministro Jaime Gama negociar com os holandeses do que com os indonésios, devo dizer. As condições da nossa instalação na secção de interesse, na Embaixada... Os holandeses não estavam todo interessados em perturbar o relacionamento com a Indonésia. Não, mas também não queriam ser negativos em relação a nós. Claro. Queriam era impor uma série de condições. Lembro, por exemplo, uma das condições era que nunca poderia haver... eu nunca poderia receber mais do que 2 pessoas ao mesmo tempo. Tinha havido, por exemplo, naquela altura, havia as chamadas invasões das Indonésias, das embaixadas na Indonésia por estudantes timorenses. E muitas embaixadas em Jakarta tinham posto uns gradeamentos e uns arames farpados terríveis para não serem escalados pelos timorenses. Estavam um bocado escaldadas com isso, e portanto uma das condições que eu me lembro que os holandeses impuseram era que a nossa secção de interesse não podia receber mais de 2 pessoas ao mesmo tempo. E enfim, tivemos algumas peripécias, não vou agora contar. De qualquer maneira, eu lembro-me que estou a preparar-me para ir para Jakarta, de Nova Iorque, ainda fui fechar a casa, fechar tudo a Nova Iorque. Há uma reunião
No dia 28 de janeiro, a que vai o embaixador Fernando Neves, a nível de chefes de missão, a que vai o embaixador Fernando Neves e vem do lado da Indonésia o embaixador Visnumurti, que era o diretor-geral político da Indonésia, e nessa noite, em Nova Iorque, expande toda a gente. Não! Há o anúncio do presidente Habibie de que esta questão de Timor-Leste, que era um presidente interino, era o vice-presidente Suharto, que tinha ficado presidente interino, e ele anuncia, de repente... E abre as portas para a possibilidade do referendo. Porque essa história de ficarmos com o Estatuto de Autonomia uma data de anos a ter que nos maçar com estes ingratos desses católicos? Por que não abrir o referendo imediatamente? Claro. E faz-se um referendo e acabou-se e resolve-se tudo rapidamente. Isto, num primeiro momento, é entendido por nós todos como... O que é isto? Isto é um truque. Mais um truque. Para boicotar tudo aquilo que estava acordado. De manhã, eu lembro-me, antes de entrarmos para a reunião das Nações Unidas, no gabinete de Kofi Annan, Fernando Neves, embaixador Fernando Neves, estava tão espantado como eu, como todos nós, e de interrogarmos o embaixador Visnumurti. E lembro-me dele encostado a uma parede a dizer: mas eu não sei nada, não faço a mais pequena ideia, acabei de vir de Jakarta, isto para mim é tão extraordinário como para vocês, eu não faço ideia do que é que era isto. E eu ainda fui, portanto, à reunião da parte da manhã, à tarde apanhei o avião para Jakarta. E quando cheguei a Jakarta, no dia 30, fui de Nova Iorque direto para Jakarta, o Afonso já lá estava, a Alexandra já lá estavam, tinham chegado na manhã anterior. Estão 30 jornalistas indonésios e correspondentes estrangeiros à minha espera, porque para eles a minha chegada tinha a ver com o anúncio do presidente Habibie. Ora, não tinha nada. Estava acordado antes. Eu tinha preparado mentalmente o que tinha que dizer. Aliás, essa tinha sido uma importante indicação do ministro Jaime Gama, quando eu tinha vindo a Lisboa no mês de janeiro, exatamente para preparar a minha ida para Jakarta. Ele disse-me: tem que falar com a imprensa, tem que estar preparada para falar com a imprensa. Este processo é um processo que a opinião pública, e a nossa opinião pública em particular, precisa de compreender, e portanto você tem que estar preparada para falar com a imprensa. E entre os jornalistas que estavam em Jakarta nessa altura, também já havia 2 portugueses da Lusa. E portanto eu lembro-me, tinha mentalmente preparado, se fosse abarroada como fui, que tinha que dizer alguma coisa, e disse qualquer coisa do género. É evidente que este é um anúncio muito importante da parte do presidente indonésio, vamos ver quais são as implicações, nós levamos a sério o que o presidente da Indonésia disse, agora veremos as implicações para o curso de ação que estava estabelecido. Assim, uma coisa que dava para tudo. Mas lembro perfeitamente que o meu primeiro empenho naqueles primeiros dias, nosso primeiro empenho, foi exatamente compreender o que é que estava por trás desse anúncio do Habibie. Lembro-me da primeira encontro que eu tive com o ministro Alatas, que me recebe no DEPLU, logo no dia, DEPLU, Ministério dos Negócios Estrangeiros Indonésios, logo no dia 2 de fevereiro, portanto, eu cheguei num sábado, na terça-feira ele recebeu-me, e o próprio ministro Alatas estava meio perdido. E fazia uma ligação do anúncio da Habibie com uma reação emocional do presidente Habibie a uma carta que tinha recebido do primeiro-ministro australiano Howard, uma carta que era, no fundo, a dizer à Indonésia: você tem que resolver isto como a França fez com a Nova Caledónia. E aquilo tinha sido entendido como altamente ofensivo, porque a Indonésia era o país anfitrião da Cimeira dos Não Alinhados, não admitia ser tratada pelos australianos como uma potência colonial, como era a França em relação à Nova Caledónia. E, por outro lado, isto também tinha a ver com o facto do presidente Habibie ser de uma corrente, daquelas correntes indonésias, muito mais ligado a uma vertente, digamos, muçulmana, de intelectuais muçulmanos, que achavam, de facto, que não valia a pena a Indonésia estar a comprometer o seu prestígio à conta de meia dúzia de católicos ingratos, que era o que a população timorense
Era como tal que eles se identificavam. Claro. Aliás, nos tempos da lei indonésia que obrigava as pessoas a declararem a sua religião. A maior parte dos timorenses, se calhar, era animista, mas tendo que declarar a religião, as pessoas, até por uma questão de afirmação da sua identidade, declaravam-se católicos. Eu várias vezes confrontava os indonésios a dizer que nunca vi a maior potência muçulmana do mundo fazer tanto pela religião católica como a Indonésia, no que toca a Timor-Leste. E, portanto, tudo isso, há vários outros aspectos que explicam, mas isso mudou completamente o curso porque... Mas ficou adquirida a ideia. Ficou adquirida porque era impossível. Exato. Era a tal história. Eu penso que mesmo aqui em Lisboa foi preciso algum tempo para digerir. Sim, de facto, o que é que significava. A partir daí, no fundo, o Estatuto de Autonomia era só o pretexto para se fazer o referendo. Claro. Porque o referendo ia ser sobre sim ou não ao Estatuto de Autonomia. Mas, no fundo, a partir do momento em que se dava o tal referendo que nós tínhamos pensado que poderia ser daí a 15, 20 anos, se dava imediatamente, é evidente que os timorenses não iam recusar. Eu lembro-me que uma das imagens que eu também utilizava muitas vezes era nós podemos só saber andar de bicicleta, mas se nos oferecerem um Mercedes, a gente não recusa. Claro. Pois logo aprenderemos a guiá-lo. Portanto, era evidente que a partir do momento que os timorenses tinham no horizonte de curto prazo um referendo, não iam recusá-lo, não iam... Portanto, a partir daí, o conteúdo do Estatuto de Autonomia, que até já estava mais ou menos afinado, ou estava a ser afinado, foi fácil para nós. No fundo, o conteúdo do Estatuto de Autonomia já não era tão importante. O que era importante eram as condições do exercício do referendo. E aí há uma nova reunião, logo no início de fevereiro, do ministro Jaime Gama com o Alatas em Nova Iorque. Aliás, eu sou recebida pelo Alatas no dia 2 de fevereiro. Depois, no dia 5, tenho uma reunião do Alatas já com os chefes, o chefe-colega da União Europeia em Jakarta. E, nesse dia, o ministro vai partir para uma reunião com o ministro Jaime Gama em Nova Iorque. E já tem, enfim, na cabeça o que é que vai conversar com Jaime Gama. E é aí que Jaime Gama tem uma posição absolutamente determinante e clarividente, que é o referente é one man, one woman, one vote. E é organizado pelas Nações Unidas e pronto, vamos discutir o resto. E, portanto, boa parte do trabalho a partir daí vai ser não só o conteúdo do Estatuto de Autonomia, que já não era tão importante, digamos, para nós, mas as condições de exercício do referendo. E, obviamente, que passa a ser uma questão fundamental, a questão da segurança para a realização do referendo. E é a questão mais complicada e mais bicuda e que é, em última análise, mais dificuldades nos coloca. A nós e à própria resistência timorense. Mas, de todo este período, o que é que mais te marcou? O que é que, durante este período, digamos, até ao referendo, mas e depois a seguir ao referendo? Nesse período, o anúncio do Habibie, do presidente Habibie, põe furibundos os militares indonésios. Timor-Leste era muito importante para os militares indonésios. Eles iam não apenas ganhar galões, promoção, nas campanhas, na guerra, etc., contra a guerrilha de resistência timorense, que era uma guerrilha que sabia tirar partido, podiam ser muito poucos, mas sabiam tirar extraordinariamente partido das condições orográficas e da ligação com o povo. Era uma resistência de todo o povo, não é? Os militares... Eu agora perdi-me aqui. Estamos a falar do período antes. Ora bem, o que nós começamos imediatamente a ver é um boicote organizado por parte dos setores militares à ideia do referendo. Eles estavam contra aquilo que tinha sido proposto pelo presidente Habibie.
E começam logo a recorrer aos seus métodos tradicionais para criar desordem, para criar... clima de terror. Sim, designadamente a constituição de milícias. E nós começamos a ver logo isso em fevereiro. Havia alguns militares indonésios inteligentes que até tinham vindo às nossas reuniões em Nova Iorque, neste período, já de pós-Suharto. Dois militares, aliás, que vão ser muito importantes. Um é o SBI, Susilo Bambang Yudhoyono, que vem a ser mais tarde Presidente da República, e outro é o Luhut Panjaitan, um ministro extremamente importante e influente, hoje com o Presidente Jokowi. Mas, digamos que esses eram os elementos do setor militar mais abertos e inteligentes e percebiam a necessidade da evolução política. Mas havia outros setores militares completamente contra a ideia de perder Timor-Leste e da ideia de um referendo, ainda menos, que eram os setores que eram lá identificados como subordinados, digamos, ao general Viranto, que era nessa altura chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e Ministro da Defesa, interino, da Habibie, e ao coronel Prabowo, que entretanto acabou de ser eleito Presidente da República da Indonésia, este ano, que era genro do Suharto e que era um dos militares com mais experiência também até em treinos americanos e em técnicas de contra-guerrilha e que era também identificado nessa altura da Indonésia como um dos maus predadores. Ele chegou a invadir, na queda de Suharto, ele teria querido ser o sucessor de Suharto, chegou a invadir o palácio com tropas contra a Habibie e, portanto, tinha animosidade contra a Habibie, ao ponto de, nessa altura, inclusivamente, ser identificado com muita da violência em Jakarta, designadamente os pogroms contra os chineses que ocorreram nesse ano de 98, e ter sido forçado a ir para o exílio, para a Jordânia. É o rei da Jordânia, que é seu amigo lá das estágios militares que o acolhe. Mas era muito identificado os dois, quer Prabowo, quer Viranto, como aqueles militares que estão por trás da organização que quer boicotar o referendo e que começa a organizar milícias e a provocar todo o tipo de desacatos e todo o tipo de intimidação em Timor. Isto quer dizer que a resistência vai ter que fazer um grande esforço de resistir às provocações. O nosso trabalho na secção de interesses não era apenas o relacionamento com a Indonésia e tentar perceber a evolução da própria sociedade indonésia, mas era também a ligação com os timorenses, e designadamente com o Xanana. Quando eu lá cheguei ainda estava preso na prisão de Salemba, na prisão de Chipinang, Salemba. E, portanto, fazer a ligação com o Xanana é essencial. E perceber, porque nós tínhamos a ligação regular com os timorenses do exterior, Ramos Horta, Alcatiri, Roque Rodrigues, mas era importante perceber que havia, de facto, entendimento com os do interior. As forças da Igreja, os bispos, Monsenhor Belo, mas também Dom Basílio Nascimento, Balcau e Xanana. E rapidamente, na interação que vamos tendo com o Xanana, eu vou logo ver o Xanana no dia 5 de fevereiro, na prisão, de facto, o papel de Xanana era fulcral. Era o polo aglutinador de toda a gente do interior, de diferentes sensibilidades. E, portanto, ter o Xanana envolvido neste processo negocial e termos a certeza que ele respaldava os avanços era fundamental. E era isso que, no fundo, nós fazíamos em Jakarta também. Portanto, mantê-lo informado do que se negociava em Nova Iorque e, ao mesmo tempo, recolher o ponto de vista dele para transmitir a Lisboa e a Nova Iorque, naturalmente. Portanto, aí a resistência teve que fazer várias vezes, teve que fazer grande esforço. Quando há o acordo de 5 de maio, nós tentamos, obviamente, enfim, há vários episódios. O acordo até estava inicialmente para ser assinado a 28 de abril, foi adiado para 5 de maio, por razões que eu não vou agora detalhar, mas um dos problemas para nós era a segurança. E nós tentámos, os nossos negociadores e o ministro Jaime Gama, que obviamente
um acordo sobre segurança ficasse inserido no acordo de 5 de maio. Mas isso era uma linha vermelha para os indonésios e, portanto, a questão para nós era o que era possível. Claro. E era uma escolha consciente da nossa parte, mas também do lado timorense, sem dúvida nenhuma. Claro. E depois há o referendo e há toda aquela violência que só acaba com a intervenção dos capacetes azuis a pedido de Portugal e das diligências que o próprio Primeiro-Ministro Guterres faz diretamente com o Presidente Clinton. Tecnicamente não são capacetes azuis, mas Sim. já lá vamos. O período da organização do referendo é um período chave. E aí nós, de facto, termos aqueles aliados nas Nações Unidas foi fundamental. Kofi Annan, secretário-geral, ele nomeou o embaixador paquistanês Jamshid Markar como representante para a questão de Timor, e ele foi progressivamente, aderiu ao nosso ponto de vista, graças ao trabalho extraordinário feito por Francesco Vendrell e Tamrat Samuel. E são eles que designam o chefe da missão da UNAMED, que é a missão das Nações Unidas, que vai organizar o referendo, porque nos termos do Acordo de 5 de Maio, quem vai organizar o referendo não somos nós, nem são os timorenses, nem são os indonésios, é as Nações Unidas. Portanto, constitui-se a UNAMED, chefiada pelo Ian Martin, antigo secretário-geral da Amnistia Internacional, um homem extraordinário, de total confiança com Vendrell e Tamrat, e que vai imediatamente para Timor, chega lá no final de maio. O acordo é assinado no dia 5 de maio, no final de maio as Nações Unidas já estão em Timor, o que é extraordinário, o que é uma coisa incrível para os próprios timorenses, não é? Claro. O território estava fechado até aí, basicamente, e de repente as Nações Unidas, com uma prodigiosa missão. Portugal passa a ter, nos termos do acordo, uma missão também permanente em Timor, uma missão temporária para observar o referendo, que depois passará a permanente. E nesse período de organização, que é complexo, extremamente complexo, até porque as condições logísticas eram terríveis, não havia hotéis sequer para alojar as pessoas. Claro. As pessoas ficaram alojadas em condições terríveis. Com tremendos riscos, porque entretanto as milícias organizadas pelos militares iam levando a cabo a violência seletiva, exatamente para intimidar os estrangeiros e para os afastar e intimidar os timorenses. Mas nós temos uma medida extraordinária de que vale a pena ir por diante, quando, apesar de todas as dificuldades, se consegue uma adesão extraordinária ao registro dos votantes. A 7 de junho tinha havido eleições indonésias e as primeiras eleições livres na Indonésia. E os timorenses, inteligentemente, a direção timorense tinha decidido não fazer caso das eleições indonésias. Se as pessoas quisessem ir votar, votassem. Eram compelidas, designadamente, os funcionários da administração, mas que não faziam caso. E, portanto, os números de participação nas eleições indonésias eram completamente contraditórios e baixíssimos. Em contrapartida, um mês depois, o registro para o referendo era brutal. O que era um sinal de que o povo compreendia e aderia. Claro, a ideia. E sabia o que é que ia escolher. Em números pormenores, o papel das Nações Unidas é absolutamente chave em Timor e na ligação com a Indonésia e connosco e com os timorenses neste período, e chega-se à data do referendo. E nós todos sabíamos que ia haver violência, porque tinha havido, não havendo uma parte de segurança incluída no acordo, o Kofi Annan tinha tentado minorar isto com um memorando à látera do Acordo de 5 de Maio, com as condições que ele próprio achava que eram indispensáveis para organizar o referendo, para as Nações Unidas organizar o referendo e as condições de segurança. E nos termos daquilo que tinha tido o assentimento tácito de Portugal e da Indonésia, era a responsabilidade pela segurança em Timor ficava nas mãos da polícia indonésia, os militares saíam, as guerrilhas entregavam as armas e ficavam confinadas no Todo este processo foi
completamente inquinado, porque os próprios militares não saíam, ou eles fingiam que saíam para o Porto dele e entravam a leste para outro porto. E, portanto, nós sabíamos. Eu lembro-me de ter lá ido com o embaixador Fernando Neves em julho de 99 e estarmos confrontados já com uma violência terrível e com todo o tipo de incidentes e com este tipo de informações que os próprios indonésios chocava, porque, no fundo, o poder político indonésio queria fazer o referendo e queria que corresse melhor, porque isso era essencial para a sua imagem, mas sabia que isso estava a ser boicotado pelos militares. Portanto, todos sabíamos que ia haver violência. Qual o grau de violência? Não sabíamos. E tanto sabíamos que, e o povo timorense também sabia, que no dia em que foi votar, também fez o que costumava fazer em situações de grande perigo, fugiu logo para as montanhas. Foi votar e foi para as montanhas, para os seus esconderijos. E as Nações Unidas tinham inicialmente pensado que iam contar os votos e que começou a haver logo incidentes, com mortes, inclusivamente em algumas zonas. As Nações Unidas tiveram que antecipar o anúncio dos resultados, que estava para ser no dia 7 de setembro, foi antecipado para o dia 4 de setembro, porque inclusivamente havia medo que as milícias organizadas pelos militares indonésios, fizessem um assalto ao local onde estava a fazer-se a contagem e a agregação dos votos. Quando os resultados são, portanto, antecipados no dia 4 de dezembro, no 4 de setembro. Onde é que são divulgados? Em Nova Iorque. Em Nova Iorque. Em Nova Iorque, mas em Dili também. Em Dili e Nova Iorque. Bom, a violência já estava por todo lado e é evidente que isso é o incentivo para aquela violência destruidora terrível, e nós vivemos os dias mais sinistros, como digo, todos sabíamos que havia violência, qual o grau de violência não sabíamos, e daí que o grande esforço a partir desse momento é necessária uma missão internacional que venha pôr ordem em Timor-Leste, porque obviamente os militares indonésios não o conseguem fazer. E aí há uma mobilização extraordinária das autoridades políticas portuguesas, Presidente da República, Presidente Jorge Sampaio, Primeiro-Ministro António Guterres, Ministro Jaime Gama, toda a gente, todo o nível político aqui, Nova Iorque, todos os lados, todos os azimutos, a pedir essa missão. Isso leva, por exemplo, a conversas muito importantes, decisivas, do Primeiro-Ministro António Guterres, por exemplo, com o Presidente Clinton. Sim. Nessa altura, os americanos tinham muito empenho no Kosovo, claro, e na presença portuguesa que estava no Kosovo e que não estava... E o Primeiro-Ministro António Guterres teve mesmo que dizer: se não há tropas internacionais para Timor, então tenho que retirar as nossas do Kosovo, porque o povo português não vai entender. Lembramos-nos, nessa altura, o povo português estava na rua, claro, vestido de branco, a exigir em solidariedade por Timor. Portanto, o que acabou por se encontrar não foi tecnicamente uma missão de capacetes de azuis, não foi uma missão da ONU, foi uma chamada Interfet, uma missão internacional, em que, obviamente, o grosso tinha que ser fornecido pela Austrália, que estava ali ao lado e tinha disponibilidade, mas que tinha o acordo dos indonésios. Porque, obviamente, não podia entrar lá nenhuma missão que não tivesse o acordo dos indonésios. E a pressão foi tal, nossa, sobre os dirigentes internacionais, designadamente o Presidente Clinton, os americanos, o Presidente Clinton, enfim, já lá tinha ido a Jakarta, por exemplo, a senhora Albright, tinha ido visitar Bustanana, à casa de prisão, o secretário de Estado Stanley Roth, etc. Nessa altura, os americanos tinham claramente compreendido que aquela era uma questão essencial e, portanto, a pressão americana foi absolutamente decisiva para fazer a Indonésia perceber que, perante a desgraça que aquilo estava a ser para a imagem internacional da Indonésia, era preciso pôr cobro àquilo e, portanto, aceitar que uma missão internacional, não era uma missão de capacetes azuis, mas era uma missão internacional, a Interfet, entrasse em Timor. E Portugal foi muito inteligente porque também não impôs que viessem portugueses, porque não era preciso, digamos, que humilhar os indonésios, não era preciso lá estar português, era uma missão internacional, não tinha tropas portuguesas, não era preciso. Essa missão fez o que era necessário, estabilizar, constituiu-se, portanto, a partir daí uma outra missão, um TAET, vai, a partir daí, organizar a transição, chefiada por Sérgio Vieira de Melo. Nessa altura, o nosso trabalho em Jakarta passa a ser todos os holofotes na declaração de anulação da anexação.
porque das eleições indonésias ocorridas a 7 de junho saía um novo Parlamento, Câmara Alta, Câmara Baixa, era a Câmara Alta que tinha que tomar a decisão de desanexar Timor-Leste. Não se sabia, por causa do jogo interno indonésio, se conseguiríamos ou não. Era uma área onde os militares também mandavam muito, eles tinham representantes ainda nesse Parlamento. Portanto, foi um trabalho aturado diplomático, mas conseguimos. A 20 de outubro de 99, o MPR, que é a Câmara Alta, decidiu em reconhecer os resultados e, portanto, anular a anexação de Timor, e nós, nesse mesmo dia, no dia seguinte, tínhamos previsto e tinha tido instruções de Lisboa para, no dia seguinte, propor o restabelecimento das relações diplomáticas com Jakarta, visto que a única razão que tinha levado ao corte tinha sido a invasão. Se a invasão e a anexação tinham sido anuladas pela Indonésia, nós aqui estávamos, nada tínhamos contra a Indonésia, queríamos restabelecer as relações. E em 2 meses, as relações, também graças à nova conjuntura na Indonésia, com o novo presidente, o presidente Wahid, com o novo ministro dos Estrangeiros, Awi Shihab, em 2 meses nós conseguimos restabelecer as relações diplomáticas e, vou aqui dizer, isto é muito importante, foi absolutamente decisivo para esta rapidez, porque as relações diplomáticas ocorreram, portanto, o restabelecimento no dia 28 de dezembro de 99, foi absolutamente decisivo o facto de, no dia 1 de janeiro de 2000, Portugal ir assumir a presidência da União Europeia. E é evidente que a Indonésia não queria não ter excelentes relações com o país da presidência da União Europeia. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado. Obrigado por ter ouvido este episódio da Mala Diplomática, um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Siga-nos no Spotify, no YouTube do Ministério e no portal do Instituto Diplomático.